Mateus 8, 23 a 27, dizem assim os versículos: E entrando ele no barco, os seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande, que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos que perecemos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. Aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Que homem é esse, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Baixe a sua cabeça, fale com Deus da maneira que você sabe, cultue a Deus agora no seu coração, pedindo a Deus que aplique essa palavra no íntimo do seu coração. Maravilhoso Deus e eterno Pai, para a honra e glória do teu santo nome, nós louvamos o teu nome, Senhor, e nós te agradecemos pela tua fidelidade. Te agradecemos, ó Deus, pela leitura da tua palavra, e pedimos que no nome de Jesus venhas aplicar essa palavra aos nossos corações. Venha retirar, ó Deus, qualquer dúvida de nossos corações, de nossas mentes. Retira, Senhor, toda e qualquer coisa que possa nos distrair, que possa bloquear, mas que o teu nome seja glorificado através dessa palavra em nossas vidas. Pois assim oramos, no nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero pensar com os irmãos sobre, nós estamos começando este ano, e eu quero pensar como nós podemos ressignificar as tempestades, ressignificando as tempestades. Possivelmente 2020 foi um ano que muitas pessoas passaram por grandes e terríveis tempestades, mas possivelmente também foi um ano promissor para muitas pessoas, onde através das lutas e da necessidade de se reinventarem, as pessoas conseguiram coisas que jamais pensavam em conseguir ou almejavam conseguir. Estamos caminhando para aquilo que hoje está sendo cognominado de novo normal, e nesse novo normal as pessoas precisam ressignificar tudo o que vem acontecendo em suas histórias, tudo o que vem acontecendo na sua vida. Aquilo que não for bênção precisa ser visto como lição, de modo que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida. É interessante que Mateus, ele escreve duas vezes sobre um fenômeno marítimo, sobre uma tempestade no mar. A primeira inscrição que ele fez, você acabou de ler, está em Mateus capítulo 8, mas tem também Mateus capítulo 14, caso você queira conferir. Mateus 14, a partir do versículo de número 22 até o versículo 33, eu vou ler os versículos 22, depois de 26 a 33, porque trazem aquilo que eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite. E os versículos de Mateus 14, 22 em diante, dizem assim: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no banco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E os seus discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, versículo 26, para quem está acompanhando, e os seus discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a sua mão, segurou-o e disse-lhe: Homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento.
Então aproximaram-se os que estavam no barco e o adoraram, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. Amados, eu vejo nesses dois textos coisas impressionantes, como as nossas perspectivas dentro de uma mesma situação, elas podem ser totalmente modificadas. Como nós podemos olhar para uma tempestade e assumirmos que estamos com medo de afundarmos em meio a essa tempestade, e como nós podemos, em meio à tempestade, descobrir que verdadeiramente Jesus é o Filho de Deus. O fato é que toda tempestade, no final, deixa uma história para você contar. Eu não sei quantos aqui já passaram por uma oportunidade ou tiveram uma oportunidade de quase morrer afogado. Quem já passou por essa experiência? Levanta a sua mão. Então eu sei o quanto é ruim, porque eu também já passei por isso. E na hora em que a gente está quase que indo a pique, tudo que a gente aprendeu a gente esquece. E a única coisa que a gente lembra é que a gente tem uma vida e que possivelmente esta vida está indo embora. E que essa vida está sendo naufragada, esta vida está desaparecendo. E tudo que nós queremos é lutar contra aquela possibilidade, porque nós queremos o êxito da vida, queremos o êxito da luta, queremos sair do outro lado. Independente de como saiamos do outro lado, nós queremos ainda ter conosco a vida, que é um prêmio, que é um presente do próprio Deus. No primeiro relato, Mateus capítulo 8, Jesus estava deitado no barco, e os homens que estavam com ele, eles pensaram que Jesus não estava se importando com eles. No segundo relato, Jesus ordena que eles estejam entrando no barco, e a impressão é que eles estavam abandonados em meio a um mar revolto, e que eles estavam tendo a experiência de ver um fantasma. Naturalmente, Pedro, como pescador, e a Bíblia diz que ele era pescador, é inevitável que um pescador saiba nadar. Pedro, com certeza, como os demais, sabiam nadar. Só que a palavra de Deus fala que a tempestade, o primeiro relato diz, em Mateus capítulo 8, a tempestade era tão grande que as ondas cobriam o mar. Aliás, as ondas cobriam o barco, as ondas do mar cobriam o barco. Ora, quando as ondas começam a cobrir o barco não tem como andar, o barco não tem como romper as barreiras, as paredes de água, o barco não tem como lutar sozinho contra as correntezas, contra os ventos, contra a água, contra todo o envolvimento daquele cenário. O barco simplesmente deverá ir a pique, ele deverá naufragar. A Bíblia diz que enquanto os homens estavam gritando com medo, Jesus estava deitado lá numa parte embaixo daquele barco. A primeira impressão que os apóstolos tiveram é que Jesus não estava se importando com o que estava acontecendo. Eles foram lá e acordaram Jesus e disseram: Senhor, salva-nos, Senhor, acorda, Senhor, rapidamente age, faze alguma coisa, porque nós estamos perecendo, nós estamos afogando, nós estamos morrendo. A Bíblia não diz quanto tempo levou para que do capítulo 8 ao capítulo 14 de Mateus, a Bíblia não diz quanto tempo levou de um episódio para outro, mas possivelmente não foi no dia seguinte. Esses homens, esses apóstolos, quando chegaram em terra, quando desceram do barco, naturalmente eles relataram isso, eles trouxeram consigo agora o relato de que o mar foi repreendido, de que o vento foi acalmado, que Jesus se levantou, repreendeu o vento, repreendeu o mar, fez-se grande bonança, a ponto deles perguntarem: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eles traziam agora consigo no seu bojo, eles traziam agora no seu coração a experiência de relatar que haviam andado sobre as águas
dentro de um barco com um homem que tinha autoridade sobre os ventos e sobre as águas, sobre as tempestades. É como se eles estivessem vivendo o primeiro amor. Você lembra do dia em que você aceitou Jesus, ou dos primeiros passos quando você aceitou Jesus? Naturalmente você andava praticamente por cima das águas, nada praticamente era impossível a você. Você olhava para todas as coisas, você olhava para todas as situações e você acreditava piamente no poder e na graça do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. E você trazia com você a experiência de guardar com você a alegria de saber que em todas as situações Deus se fazia presente na tua vida. É interessante que no capítulo 14 vem um outro relato, uma das poucas vezes em que a palavra de Deus diz que Jesus mandou, que Jesus ordenou aos seus discípulos que fizessem alguma coisa. Geralmente Jesus orientava, Jesus pedia, porque aquele que exerce liderança e a sua liderança é saudável, ele não precisa mandar, porque o seu pedido se torna uma ordem. Quando um líder bem sucedido, quando o líder ele é bem aceito pelos seus liderados, quando ele faz um pedido, esse pedido torna-se uma ordem. Tanto que o primeiro relato diz que Jesus entrou no barco. Jesus não mandou que os apóstolos entrassem, mas os apóstolos seguiram Jesus. O segundo relato diz que Jesus mandou que eles entrassem no barco. Jesus mandou que eles fossem para dentro do barco, e Jesus não foi com eles, porque Jesus havia multiplicado pães e peixes. Jesus estava despedindo as multidões. Jesus subiu ainda um monte para orar. Jesus mandou que eles fossem para o meio do mar, e diz a palavra de Deus que aproximadamente à meia-noite Jesus estava andando por cima das águas, chegando perto deles, e agora a impressão é de que eles também estavam perdidos, sozinhos. Quando Jesus estava no primeiro relato, eles sabiam que Jesus estava dentro do barco, mas agora Jesus não estava no barco. Jesus ficou às margens do mar da Galileia. Eles não sabiam onde estava Jesus, e agora como chamar Jesus a si, como trazer Jesus para o barco, qual perspectiva eles deveriam usar, qual forma eles deveriam aprender a glorificar a Deus, se Jesus não estava presente naquela situação. Afinal de contas, eles não estavam vendo Jesus. E a impressão que dá ao ser humano, que quando nós não enxergamos Jesus, quando não conseguimos ver o amor de Deus, quando não conseguimos perceber Jesus dentro da situação, a primeira coisa que nos vem à mente é que nós estamos no mar sozinhos. Mas Jesus nunca vai te mandar fazer uma coisa sem que Ele esteja seguindo você. Jesus nunca vai te colocar em furada. Jesus nunca vai te colocar numa tempestade sem que Ele esteja dentro da mesma tempestade com você. Existem tempestades que vemos o Senhor. Existem tempestades que nós percebemos o Senhor. Ele é o primeiro a entrar no barco. Quando nós percebemos que Jesus está no nosso barco, nós somos encorajados. Quando nós percebemos que estamos sofrendo por uma coisa, mas que nós estamos em paz com Deus, quando sabemos que o nosso coração está quieto diante de tudo que está acontecendo, nós somos encorajados a acreditar que tudo vai dar certo. Afinal de contas, a lógica humana, ela difere totalmente da lógica divina. No primeiro relato, a lógica divina é que Jesus estava sossegado, Jesus estava dormindo, enquanto os homens, a lógica dos homens era uma lógica de inquietude. Os homens queriam ver para ontem o salvamento. Os homens sabiam nadar, mas eles sabiam que se o mar estava cobrindo, as ondas estavam cobrindo o barco, eles não teriam força suficiente para nadar
principalmente dentro do mar onde eles estavam, dependendo da distância que eles estavam da margem daquele mar, eles não sabiam e não tinham como chegar do outro lado. Enquanto Jesus sossegava, os homens estavam em inquietude. O medo deve ser repreendido em meio à tempestade. Repreenda os seus medos em meio à tempestade. Todo mundo tem medo. Todo mundo precisa de um pouco de medo. Eu costumo dizer que o medo é a dor da alma. O medo é a dor da alma. Se você não sentisse dor, você poderia se beliscar com um alicate, você se mutilaria, você cortaria os membros, os dedos, os braços, as pernas, você ficaria totalmente mutilado pela ausência da dor. A dor é, antes de tudo, algo benéfico para aquele que está atravessando uma grande tempestade. Embora a mente humana não consiga avaliar a grandeza da dor, a dor, ela se faz necessária. O medo é a dor da alma, é a forma que temos de proteger a nossa mente. Todo ser humano tem medo do desconhecido, embora sempre se aventure em busca de tal. Jesus olha para os ventos, para o mar, porém antes Jesus olha para os homens e diz assim: homens de pouca fé. Jesus repreende a ausência ou a pequenez da fé daqueles homens. Jesus começa a mostrar para aqueles homens que em meio à tempestade não é o momento melhor para estarmos em inquietude. Em meio à tempestade, por incrível que pareça, é o momento correto para estarmos sossegados. Talvez você já passou por uma situação que você diz assim: eu não sei mais o que fazer. Ou está passando por uma que você diz: eu não sei mais o que fazer. Ótimo, se você já não sabe mais o que fazer, você começou a encontrar a solução. Você começou a descobrir que a resposta não está dentro de você, mas a resposta está naquele que repreende o vento e o mar. Mas existem tempestades em que nós não vemos o Senhor. O segundo relato, Mateus 14, mostra que eles não estavam vendo o Senhor. As experiências passadas nos levaram a Jesus. Todos que estão aqui, e possivelmente muitos dos que estão nos assistindo agora em suas casas ou em quaisquer outros lugares, já tiveram experiências que, através dessas experiências, foram levados aos pés do Senhor Jesus, e ali descobriram quem é esse que até os ventos e o mar na minha vida Ele consegue repreender. Porém, a fé nos leva a crer que o Onipotente, o Deus Todo-Poderoso, embora não o vejamos, Ele sempre está caminhando em nossa direção. No primeiro relato, Jesus entrou no barco e os seus discípulos seguiram. No segundo relato, Jesus diz: vão para o barco, lancem-se ao mar, vão andando, depois eu me encontro com vocês. Eles foram, eles obedeceram, eles entraram. Eles não viram Jesus, eles estavam distantes, eles estavam para uma parte mais profunda do mar, eles estavam em meio ao mar. Eles já haviam navegado bastante, e agora era necessário que a sua fé, a fé daqueles homens, os levassem a crer que, mesmo não podendo contemplar Jesus com seus olhos, a palavra do Senhor: entrem no barco, entrem no barco, estejam se dirigindo para o outro lado, para outra margem, era o suficiente para garantir que Jesus não os abandonaria. O Deus que repreende os ventos e o mar tem poder também de andar sobre as águas. Há momentos na vida que Jesus vai dizer para as tuas águas, para os teus ventos: aquietem-se, calma, parem. E há momentos que Jesus não vai tirar os ventos, não vai tirar as ondas, mas Ele vai estar com você em meio
as tempestades. Podemos ver isso acontecendo nos dias atuais. Muitos de nós, pela graça de Deus, não fomos infectados, não fomos contaminados. Alguns dos nossos irmãos foram atingidos pelo Covid. Muitos deles já voltaram, estão voltando. Jesus não tirou deles o mar revolto. Jesus até permitiu que eles fossem infectados, mas Jesus estava com eles, andando por cima das águas. Jesus estava com eles a cada momento, consolando, dizendo a eles: eu estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Se nós queremos ter uma perspectiva diferente na tempestade, precisamos sair daquilo a que nos agarramos. Se queremos ter uma perspectiva diferente em meio à tempestade, precisamos abrir mão daquilo que é a nossa tábua de salvação, aquilo que é o nosso porto seguro. Os apóstolos estavam dentro do barco, mas de que servia um barco em meio ao mar revolto, a ondas fortes, ventos tempestuosos, e eles ficaram como que paralisados. Quando a dor chega na alma, quando o medo invade o coração do homem, quando a mente é bloqueada pelos invasores, pelos medos, o homem fica como que anestesiado, perplexo, e o homem começa a imaginar coisas que em sã consciência ele jamais acreditaria. Homens adultos acreditando em fantasmas. Talvez quando criança, a mãe deles, o pai deles, os vizinhos, contaram algumas anedotas, algumas ilustrações sobre fantasmas. Talvez você já ouviu ou já assistiu desenhos sobre fantasmas, mas na vida adulta, alguém imaginar que fantasma existe, só mesmo a paralisação completa, o medo completo. Somente o medo faz com que o homem imagine aquilo que é inconcebível, aquilo que foge, aquilo que não está dentro dos parâmetros, aquilo que não está equalizado, aquilo que não pode ser lido por ninguém. Onde em uma outra parte da Bíblia você já ouviu falar que existia um fantasma, ou que alguém teve contato com um fantasma? Homens acostumados a verem tempestades em meio a tempestades diferenciadas, porque Jesus não estava no barco, eles começaram a ter uma perspectiva diferente, um foco diferente. Se Jesus não estiver no seu barco, se Jesus não estiver na sua vida, você começa a duvidar. Se Jesus não estiver dentro do seu coração, na sua mente, se Jesus não estiver alimentando a sua alma, se Jesus não estiver com o seu espírito acalentando o seu coração, a tendência humana é duvidar. E em meio ao medo, um dos homens expressa uma coragem tremenda. Eles estavam gritando, lembrem-se que eles estavam com medo, achando que era um fantasma. Mas Jesus se antecipa dizendo para eles: vocês não precisam ter medo, sou eu, aquele mesmo que disse para os ventos, para o mar: aquietai-vos. Eu sou, e eu posso andar por cima das águas. Eu não preciso de quietude para mostrar a minha divindade. Eu não preciso de mar tranquilo para provar que eu sou Deus. Eu não preciso de ausência de problemas para mostrar o quanto eu tenho domínio sobre as situações. Eu falei que existem tempestades em que nós vemos o Senhor, existem tempestades em que nós não vemos o Senhor, mas não existe nenhuma tempestade que Jesus não domine. Todas as tempestades Jesus domina. Essa semana eu encontrei um irmão em Cristo de uma outra igreja, e ele falou de uma cirurgia que ele foi fazer, e o médico olhou para ele e disse: olha, nós vamos fazer a cirurgia, mas eu já quero prevenir você, que depois da cirurgia você não vai mais falar, você vai perder a voz. Mas entre perder a voz e a vida, nós vamos trabalhar para recuperar a sua vida.
E ele disse: doutor, em nome do Deus que te deu sabedoria para cuidar das pessoas, eu vou sair daqui falando, eu vou sair daqui glorificando a Deus, porque Deus deu ao Senhor inteligência para fazer a cirurgia, mas quem vai me curar, utilizando-se da cirurgia, é Ele. E a semana ele encontrou-se comigo e ele disse: pastor, tem 4 meses que eu fiz a cirurgia, e o médico está perplexo como que eu voltei a falar. Sabe por quê? Porque não precisa que Jesus esteja deitado dentro do barco. Ele não precisou ver Jesus, tocar em Jesus. Ele estava em meio a uma tempestade, ele não estava vendo Jesus, mas ele acreditou que não existe nenhuma tempestade que Jesus não tenha domínio sobre ela. Na primeira tempestade que estamos tomando por base aqui, Jesus ouviu os clamores: Senhor, salva-nos porque perecemos. Por conta disso, ele repreende o mar e os ventos. Mas quando ninguém podia ver Jesus, Jesus pôde ver os homens que estavam em agonia. Há momentos que você não enxerga Deus, mas Deus não deixa de ver você, mesmo em meio às tempestades. Há momentos que o dia está branco, cinza, e no meio do mar você não consegue ver nada, mas aquele que criou o mar, ele tem uma visão privilegiada, ele consegue ver, ele consegue ouvir os clamores daqueles que estão lá no barco, achando que estão sozinhos, aqueles que acham que estão afastados da presença do Senhor, ou que o Senhor se afastou da presença deles, aqueles que acham que Jesus não chegará a tempo para resolver a sua questão. Isso acontece muito, trabalhamos muito as nossas mentes: Senhor, nós precisamos disso para ontem. Deus não trabalha na vida de ninguém para ontem, Ele é o Deus do tempo exato. Ele não precisa se antecipar. Eu cresci ouvindo de algumas pessoas que Deus tarda, mas não falha, e eu descobri biblicamente que isso é heresia, isso é mentira. Deus não tarda. Gálatas 4:4 diz: vindo a plenitude dos tempos, plenitude, tempo exato, tempo em que não poderia faltar um segundo ou sobrar um segundo, tempo cravado, tempo completo, tempo pleno. Fim da plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Jesus nasceu, não um segundo antes, não um segundo depois, mas no tempo, exatamente no tempo que Deus determinou. Jesus chegou a este mundo na hora precisa. Eu quero concluir. Quando ninguém podia ver Jesus, esse pôde avistar, porque Jesus contemplou a agonia que estava no coração deles. Pedro diz: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Eu quero fazer o que você faz. Olha a ousadia de alguém que até então estava com medo, dizendo: é um fantasma. Se é você, eu quero ser parecido com você, eu quero fazer o que você faz. Sabe o que Jesus disse? Se você acredita, vem, vai para lá, sai daí, vem para cá, venha fazer o que eu estou fazendo. Só que a Bíblia diz que Jesus não tirou os ventos, Jesus não acalmou os ventos. Pedro começou a andar na direção de Jesus, ele começou a sentir os ventos em suas costas, e aí quando ele começa a ver que os ventos, sentir que os ventos continuam na mesma intensidade, aquele homem que deveria ser um exímio nadador, se ele fizesse parte de qualquer agremiação aquática, com certeza ele estaria nas Olimpíadas, era um homem acostumado a nadar no mar. Aquele homem desaprendeu a nadar. Aquele homem estava nadando em pé, aquele homem começou a ver que ele estava descendo, ele estava se afogando, e ele agora chama Jesus: Jesus, salva-me. Sabe qual é a lição que a gente pode tirar disso aqui? Que mesmo no momento que você está naufragando, que você está se afogando, que você está desaparecendo, que as coisas
já não estão mais no seu domínio. É só chamar o nome de Jesus. É só chamar o nome de Jesus. Primeiro, Pedro achou que era um fantasma. Depois, ele vem com uma questão em que ele põe em xeque, em que ele coloca em dúvida se é Jesus ou não. Se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Mas na hora que ele está se afogando, ele não diz: se tu és Jesus, me salva. Ele diz: Senhor, salva-me. Porque o Senhor atenta para o gesto de fé, o Senhor atenta para o clamor que é feito com fé. Toda oração que é feita com fé, ela é ouvida por Deus. Às vezes paralisamos diante do medo, mas Jesus não paralisa. Pedro começou a afogar-se, mas Jesus o segurou na mão, em meio à tempestade. Jesus não tirou a tempestade, mas segurou, e disse: o mesmo que acalma a tempestade, é o mesmo que te faz andar em meio à tempestade. Você não queria fazer o que eu faço? Atravesse a tempestade comigo. Concluindo, no naufrágio ou afogamento, no barco ou no mar, quando é barco é naufrágio, quando é pessoal, afogamento, podemos crer que a palavra e a mão de Jesus estão sempre ao nosso dispor. Por vezes, ele dirá às águas e aos ventos: aquietai-vos. E por vezes, ele nos segurará nas mãos e nos levará a um lugar seguro e nos dirá: por que duvidaste? Até que todos o adorem e reconheçam que verdadeiramente Ele é o Filho de Deus. Você está na tempestade? Louve a Deus. A tempestade está pesada? Louve a Deus. Não sabe mais o que fazer? Louve a Deus. Já não tem mais a que se agarrar? Louve a Deus. Clame o nome de Jesus. Adore a Jesus, dizendo que Ele é verdadeiramente o Filho de Deus. Talvez você já não saiba mais nem como sair dos seus pecados. Sai de um pecado, entra em outro pecado. Sai de um erro, entra em outro erro. Sai de uma agonia, entra em uma outra agonia. É a hora de você clamar pelo nome de Jesus. E eu quero orar por você. Eu vou pedir que você baixe a sua cabeça aqui ou aí onde você está me ouvindo, me vendo. Eu quero louvar a Deus pela sua vida. Eu quero orar a Deus pela sua vida. Eu quero saber se há alguém aí em casa que está nos ouvindo, está nos assistindo e que gostaria de, nesta noite, colocar a sua vida nas mãos do Senhor, ressignificar as suas tempestades e, ao invés de se afastar de Deus, dizer: Senhor, salva-me. Jesus, salva-me. Eu te declaro como meu Senhor, como meu Salvador. Tu és o meu porto seguro. Eu quero te declarar como Senhor da minha vida. Eu quero te aceitar no meu coração, assim como tu me aceitaste na cruz do Calvário. Se você está tomando essa decisão de ser um servo do Senhor, faça-nos saber através aí do chat. Se tem alguém aqui presente dentre nós que gostaria de tomar essa decisão, declarando que Jesus é o Senhor da sua vida, levante bem alto a sua mão, para que eu possa orar por você. Com esse sinal você estará dizendo: eu declaro que Jesus é o Senhor da minha vida. Eu declaro que o meu coração crê que o que Jesus fez na cruz do Calvário é o suficiente para perdoar os meus pecados e ressignificar a minha história. Se alguém, espontaneamente, levante a sua mão aí onde você estiver, para que estejamos orando por você, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar por você. Vamos orar por você que está em casa. Maravilhoso Deus, eterno Pai, para a honra e glória do teu santo nome, Senhor, nós te adoramos em espírito e em verdade. Ó Deus, nós queremos te agradecer, porque sabemos que as tempestades não são para nos destruir, mas são para a glorificação do teu santo nome. Recebe nosso louvor, recebe, ó Deus, a nossa gratidão, recebe, Senhor, o nosso reconhecimento de que tu és o Senhor da vida, de que tu és verdadeiramente o Filho de Deus. Por isso, Senhor, onde quer que esteja agora um coração aflito,
Onde esteja, ó Deus, um coração em quem tem fé suficiente para ser salvo, fé suficiente para colocar-se diante do teu trono de graça, ó Deus, contempla esta oração agora. Vai agora ao encontro de cada coração, de cada pessoa que está orando, e faz, ó Deus, o mover do teu Espírito para a honra e glória do teu nome, pois assim oramos e o fazemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Pessoal, queria que você se inscrevesse no nosso canal @CIB Duque de Caxias aqui no YouTube, e que você pudesse curtir os vídeos. Toda vez que você curte o nosso vídeo ou você compartilha o vídeo, o YouTube entende que as pessoas estão gostando do conteúdo, então ele vai começar a sugerir que as pessoas assistam esse conteúdo. Quando você compartilha esse vídeo, compartilha esse link, curte a página, se inscreve no canal, você está evangelizando, porque é uma forma desse vídeo chegar em outras pessoas. Nós temos tido muitos testemunhos sobre isso. Então, queria incentivar você a se inscrever no canal aqui embaixo rapidinho e curtir o vídeo. Deus abençoe você.